Salmo capítulo 37, versículos 4 a 5 diz: Deleite-se no Senhor e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Este versículo é frequentemente mal interpretado, significando que Deus nos dará tudo o que pedirmos. Mas o que este versículo realmente significa é que, quando amamos a Deus, nossos desejos mudarão para se tornarem semelhantes aos dele. Começaremos a buscar e desejar coisas divinas. Quando o amor de Deus está verdadeiramente em você, você começará a ter uma preocupação pelas almas perdidas. Você começará a pensar em como pode fazer a sua parte no reino de Deus e ajudar a espalhar o Evangelho. Ter um desejo divino significa que você se encontra buscando apaixonadamente o Senhor, pois Ele pode lhe dar a vitória sobre o mal. Ele pode lhe dar a vitória sobre o pecado. Ele pode curar sua família e unir seu lar. Deus não nos negará tais coisas porque elas estão próximas do seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Jeremias 29, versículo 13 diz: Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Essas palavras não são apenas promessas, são garantias. Nenhuma outra busca nesta terra vem com uma garantia. Você pode ter fome de riqueza, mas ainda acabar pobre. Você pode ter sede de um cônjuge, mas ainda acabar solteiro. Mas quando o seu verdadeiro desejo é por aquele que oferece o pão da vida e água viva, então o seu cálice transbordará. Portanto, eu encorajo você a meditar nas palavras de Davi no Salmo 27, versículo 4. A Bíblia diz: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscá-lo em seu templo. Se você pudesse pedir apenas uma coisa ao Senhor, o que seria? Para Davi, era suficiente estar na presença do seu Senhor e Salvador. Ele ansiava pela amizade e pelo favor de Deus acima de todas as riquezas e posses materiais. Davi desejava a alegria de ter um relacionamento com Deus. É esse o mesmo desejo que você tem? Provérbios capítulo 23, versículo 17 diz: Que o seu coração não inveje os pecadores, mas esteja sempre no temor do Senhor. Pode ser difícil buscar a Cristo quando as pessoas ao nosso redor têm desejos diferentes. Alguns podem desejar ser bem-sucedidos, ter um estilo de vida rico ou até mesmo fama. Mas, sem Cristo, todos esses desejos levam a um beco sem saída. Por isso, eu encorajo você a orar por desejos piedosos. Ore por um coração que deseja fazer a vontade do Senhor. Busque a Jesus Cristo de todo o seu coração e o encontrará. Agora vamos orar. Senhor Jesus, há muitas coisas nesta vida que podemos considerar importantes. Há muitas coisas nas quais dedicamos nosso tempo e energia, pensando que nos trarão felicidade, mas todas elas são sem valor quando comparadas a Ti. Não há nada nesta terra que vale a pena ter, Senhor, se você não estiver envolvido. A Tua palavra no Salmo 73, versículo 25, diz: A quem tenho eu no céu senão a Ti? E não há na terra quem eu deseje além de Ti. Pai, cada desejo terreno que temos é insignificante e trivial diante da eternidade. Ajuda-nos, Rei Jesus, a ter o desejo de acumular riquezas no céu e não nesta terra. Tudo o que há neste mundo é vazio de significado. Então, Senhor Jesus, fixamos nossos olhos em Ti, fixamos nossos olhos na Tua palavra. Que nossa paixão seja seguir a Tua vontade. Ensina-nos a amar o que Tu amas. Ensina-nos a valorizar o que Tu valorizas. Transforma nossas mentes e realinha nossa visão do mundo para que esteja de acordo com a Tua.
Senhor Jesus, que a beleza do Evangelho suplante tudo mais em nossos corações e nos mova à ação. Lembra-nos do valor supremo de Jesus Cristo e que esse conhecimento nos impulsione a declarar e testemunhar a tua bondade. Como seres humanos, nosso desejo natural muitas vezes é buscar nossa própria satisfação. No entanto, como crentes, dizemos: "E não seja feita a nossa vontade, mas a tua, que toda a glória seja tua." Pai, eu te agradeço por me resgatares de um caminho que me conduzia ao inferno. Senhor Jesus, eu te agradeço e te glorifico. Que eu me entristeça com a ideia do pecado. Eu oro para que tu elimines qualquer desejo persistente por mundanismo ou pecado em meu coração. Faz-me ter fome e sede pelo reino de Deus. Eu convido o Espírito Santo, eu dou boas-vindas ao Espírito Santo para agir em meu coração e trazer uma transformação. Desperta em mim um novo desejo e uma nova paixão por Cristo. Que Jesus Cristo seja exaltado em minha vida e colocado acima de todas as coisas. Sonda o meu coração, Senhor, e derruba todos os ídolos. Revela cada área de pecado e desobediência em minha vida. Traga a luz, Senhor, e remova do meu coração. Elimina todo desejo ímpio e pecaminoso dentro de mim e substitui-o por uma paixão santa e pura. Uma paixão para fazer a tua vontade. Uma paixão para pregar a tua palavra. Para fazer o teu nome conhecido pelos incrédulos. Para glorificar o teu nome. Se eu desejar essas coisas, eu sei que tu não me negarás. Senhor, ajuda-me a não invejar a busca sem saída dos incrédulos. Eles podem ter felicidade por um tempo, mas isso não os satisfará, porque somente tu, Senhor, podes satisfazer toda necessidade e anseio do coração humano. Eu oro para que meu desejo seja apenas servir a Jesus Cristo, pregar o seu Evangelho e testemunhar para o mundo inteiro sobre a bondade do meu Deus. Muda os meus desejos, Senhor. Eu te agradeço por ouvir a minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Não é alarmante que haja aqueles entre nós que mencionam o nome de Jesus, mas não o têm em seus corações, intenções ou motivações? Não te alarma pensar que haverá um dia em que aqueles que pensam que entrarão no reino dos céus serão rejeitados e ouvirão as palavras. Palavras que eu nunca conheci você. Mateus 7, versículos 21 a 23. A tradução amplificada diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, negligenciando os meus mandamentos a ponto. Para nós entrarmos no reino dos céus, temos que ser obedientes à vontade de Deus. E a vontade de Deus pode ser encontrada na palavra de Deus, pois João 1, versículo 1 diz, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, se Deus é a sua palavra, certamente a sua vontade está expressa nela. A vontade pode ser encontrada neste livro que chamamos de Bíblia. E isso significa que a vontade de Deus pode ser encontrada em Atos 16, versículo 31, onde a Bíblia diz: Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. A vontade de Deus pode ser encontrada em Romanos 10, versículo 9, onde a Bíblia diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A vontade de Deus é que você não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. A vontade de Deus é que você se abstenha da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que você não tenha um espírito orgulhoso, mas seja humilde.
Sua vontade é que você não confie em sua própria compreensão e não tenha ídolos. Santos, se quisermos ver o céu, precisamos seguir a vontade de Deus e a sua palavra. Está em sua palavra. Portanto, para aqueles que estão buscando e perguntando qual é a vontade de Deus para suas vidas, eu encorajo você a abrir a Bíblia e encontrar sua vontade. Então, queridos irmãos e irmãs, usem sabiamente o tempo que têm. Invistam nas coisas do Senhor. Invistam em seu relacionamento com o Senhor. Agora, vamos orar. Querido Senhor, eu oro para que eu viva minha vida de uma maneira que te agrade. Peço que perdoes meus pecados, sejam eles em pensamentos ou ações. Perdoa-nos, Senhor, se temos vivido para nós mesmos em vez de viver para ti. Perdoa-nos por todas as vezes em que priorizamos ganhos pessoais e ambições egoístas em vez de fazer as coisas para a tua glória e honra. Senhor Jesus, minha oração hoje, junto com todos que estão ouvindo, é para que tu nos ajudes, tenhas misericórdia de nós, para que nunca estejamos entre aqueles que dizem, Senhor, Senhor. Mas a resposta que recebemos é, afastem-se de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Salva-nos, Senhor Jesus, para que possamos ter um relacionamento pessoal real contigo. Ajuda-nos a não nos preocuparmos em parecer bons ou santos aos olhos das outras pessoas, mas sim a nos concentrarmos em tua palavra, em tua vontade e em viver verdadeiramente para ti, Senhor. Quando mencionamos o nome de Jesus Cristo, que seja de um lugar de relacionamento genuíno e não de religião. Quando te louvamos e te adoramos, que seja de um lugar profundo em nossos corações, que seja um louvor genuíno e sincero. Despoeire todas as falsas pretensões e autossuficiência, para que possamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu oro para que haja substância em mim como crente. Que eu esteja tão enraizado em tua palavra, Senhor, que minha vida se torne um testemunho vivo. Que eu possa falar o Evangelho com convicção e que a minha vida reflita o teu amor e a tua verdade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Sempre que eu tiver a oportunidade, que eu viva em obediência aos teus caminhos, Senhor, e abandone os caminhos da carne. A tua palavra em 1 João 2h17 diz que o mundo e os seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Ajuda-me, Rei Jesus, a não buscar as concupiscências do mundo, afastar os meus desejos das buscas vergonhosas e das coisas ímpias deste mundo. Em nome de Jesus, eu oro para que a minha mente esteja sempre focada nas coisas celestiais, e não nas coisas desta terra. A tua palavra em 1 Pedro 2:15-17 diz que está à vontade de Deus, que, fazendo o bem, possamos calar a ignorância dos insensatos. Como livres, mas não usando a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas como servos de Deus. Devemos honrar a todos, amar a irmandade, temer a Deus e honrar o Rei. Eu oro para que a forma como eu vivo a minha vida, Senhor, seja um testemunho do teu amor e da tua verdade. Amém. Sempre que eu tiver a oportunidade, que eu viva em obediência aos teus caminhos, Senhor, e abandone os caminhos da carne. A tua palavra em 1 João 2h17 diz que o mundo e os seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Ajuda-me, Rei Jesus, a não buscar as concupiscências do mundo, afastar os meus desejos das buscas vergonhosas e das coisas ímpias deste mundo. Em nome de Jesus, eu oro para que a minha mente esteja sempre focada nas coisas celestiais, e não nas coisas desta terra. A tua palavra em 1 Pedro 2:15-17 diz que está à vontade de Deus, que, fazendo o bem, possamos calar a ignorância dos insensatos. Como livres, mas não usando a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas como servos de Deus. Devemos honrar a todos, amar a irmandade, temer a Deus e honrar o Rei. Eu oro para que a forma como eu vivo a minha vida, Senhor,
seja um testemunho do teu amor e da tua verdade. Amém. Seria honrado diante de ti. Que eu seja uma pessoa íntegra. Tu me deste livre-arbítrio, uma consciência e a liberdade de escolher como viver minha vida. Oro para que jamais utilize essa